Não é difícil se conectar ao drama da personagem Wanda Maximoff, que após perder o grande amor da sua vida, cria uma realidade alternativa onde ele continua vivo, para aliviar o peso da dor de uma vida marcada por morte, solidão e sofrimento. Ao ligar o jornal, nos deparamos com uma pandemia em escala global ameaçando a nossa vida e a vida de quem amamos, governantes negacionistas, desemprego e crise financeira. A vida nunca se curvou aos nossos desejos, viver é se expor aos riscos. No final do dia, laços sociais é o que nos mantém, mas um dia o relacionamento se acaba, aquele amigo se despede, ciclos se fecham e seus pais vão embora sem se despedir. Mas não, assim como a personagem Wanda, queremos a fantasia, expulsar o que nos desagrada e encaixar aquele acontecimento à nossa própria expectativa de mundo. E como não temos o poder de mudar a realidade, algumas pessoas recorrem à ficção, outras à religião e algumas pessoas até mesmo às drogas. Encaixar, tentar, moldar, mas chega uma hora que não se encaixa. Nossa condição humana quer evitar experiências dolorosas, mas chega uma hora que a realidade se impõe. Nós não temos o menor controle sobre o nosso próprio destino. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o direito ao luto, utilizando o drama da heroína Wanda Maximoff. A realidade nunca foi fácil nesse período de pandemia que aflige a todos nós. Saiba a que direito recorrer se você passasse pela mesma dor que a personagem. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com algum amigo para nos ajudar. E sejam muito bem-vindos ao canal onde você aprende sobre os seus direitos de forma divertida. O canal que mistura cinema, direito e uma dose de séries Marvete sitcom em um só local. Prazer, Fernando. Antes de adentrar aos direitos, vamos a uma breve contextualização da personagem das fases do luto. A personagem Wanda Maximoff foi apresentada pelo universo MCU no filme Vingadores: A Era de Ultron. Motivada pela dor da perda dos pais, Wanda e seu irmão Pietro projetam a vingança contra Tony Stark, acreditando erroneamente que a empresa Stark foi a responsável pelo atentado que ocasionou a morte dos seus pais. Um dos principais poderes de Wanda é a capacidade de distorcer a realidade dos seus adversários, sem perceber, ironicamente, que a sua realidade já encontrava-se distorcida. Mas após perceber que estavam sendo manipulados por Ultron, os gêmeos Maximoff juntam-se aos Vingadores para salvar a humanidade de uma extinção global. E mais uma vez, durante a batalha, Wanda revive a dor da perda com a morte do seu irmão, Pietro. Apesar do pesar, Wanda aceita o recomeço, dá um novo sentido para a vida tornando-se membro dos Vingadores e se aproxima de Visão por ser alguém que se conecta a ela, aos seus mais puros sentimentos. Wanda simplesmente sente o Visão. Mas como o luto e o infortúnio fazem parte da condição da personagem, ela perde o grande amor da sua vida durante a guerra contra Thanos. Não apenas uma vez, mas duas vezes. Uma sacrificando seu próprio interesse pelo bem da humanidade e a outra sendo obrigada a assistir Thanos voltar no tempo para matar Visão novamente. Após retornar do blip de 5 anos, seus amigos mais próximos, Stark e Natasha, também perderam a vida durante a batalha. Steve seguiu o próprio destino e Wanda encontra-se novamente solitária no mundo. E é aqui onde inicia a história de WandaVision, que aborda sobre os 5 estágios do luto, que são a negação, a raiva, barganha, depressão, até a aceitação. Após os acontecimentos de Ultimatum, Wanda invade a sede da SWORD para ver os restos mortais de Visão. Ao constatar a morte do seu amado, Wanda parte para Westview, uma cidade interiorana agradável e familiar de Nova Jersey, onde Wanda e Visão iriam tocar a vida, onde iriam dar start ao seu felizes para sempre. E é aqui que entra o primeiro estágio de luto, a negação, que é um mecanismo de autodefesa que a pessoa utiliza para fugir da realidade ou negá-la. E na série, após vislumbrar um futuro apagado, algo que poderia acontecer, Wanda simplesmente não aceita a realidade, criando uma realidade fictícia moldada à sua própria vontade. E a fase de negação encontra-se especificamente nos 2 primeiros episódios. Não. O segundo estágio de luto é a raiva. Está presente no episódio em que Wanda expulsa Rambo ou qualquer outra pessoa que ameaçar despertá-la da sua vida fictícia. E eu quero que você saia daqui. Já o episódio 7
nos apresenta a fase de depressão e a fase de barganha e possivelmente aceitação começaram a ser introduzidos no episódio número 8, em que Wanda revisita todas as suas dores abertas em uma estrutura de terapia. E boa parte dos episódios foram apresentados em um contexto de uma série sitcom, onde todos os problemas são leves e resolvidos no mesmo episódio em meio a divertidas gargalhadas, onde ninguém se machuca de verdade. A beleza do episódio está em mostrar como utilizamos a arte como válvula de escape dos nossos problemas diários. Além do que, o sitcom também era um instrumento de lembrança de Wanda e aproximação das memórias da família em Sokovia, o que torna WandaVision a história mais complexa e humana que a Marvel já produziu. Afinal, o luto e todo o processo de perda é uma condição que faz parte da nossa vida. A morte, o fim, é algo inerente à nossa existência. Agora, o Estado, agente garantidor dos direitos da dignidade humana, garante algo sobre o direito ao luto para auxiliar a recuperação durante essas fases? Você que perdeu um pai, cônjuge ou filho, teria algum direito? Uma das garantias do direito positivado do nosso país é a licença nojo ou licença óbito. A licença óbito é o direito à folga para trabalhadores que sofreram a perda de um familiar próximo, permitindo o afastamento temporário das atividades, objetivando a recuperação do funcionário. Esse é um tipo de direito que ninguém quer. A perda de um ente querido é uma situação que sequer gostamos de imaginar. Mas é importante que o empregador e o funcionário tenham conhecimento sobre os direitos envolvidos nessa situação. É mais que um gesto de solidariedade, é algo previsto em lei e que ajudará a cicatrizar a dor, auxiliando nas primeiras fases do luto colocadas aqui. A lei prevê que empregados possam faltar ao trabalho até 2 dias consecutivos no caso do falecimento do cônjuge, e aqui também entra a união estável e, obviamente, as relações homoafetivas. A ascendente, que no caso é o pai, a mãe, avô, bisavô, e também entra aqui o padrasto e a madrasta. Os descendentes, que no caso aqui são os filhos, inclusive o natimorto, neto, bisneto e enteado, irmão ou a pessoa que viva sob a sua dependência econômica, declarada em sua carteira de trabalho ou previdência social. O período de afastamento é de 2 dias consecutivos logo após o falecimento, mas existem algumas exceções previstas por lei. Professores têm, na verdade, 9 dias de ausência no caso de falecimento do pai, cônjuge ou filho. A outra exceção é o caso de servidores públicos regidos pela Lei 8.112 de 90, que tem direito a 8 dias de ausência no caso do falecimento de pais, cônjuge, padrasto ou madrasta, filhos, enteados ou irmão. Lembrando que a licença óbito pode ser alterada por convenções ou acordos coletivos. A convenção ou acordo coletivo de trabalho podem determinar tempos diferentes de licença para cada categoria de trabalho. Até porque, como falado aqui, superar a dor de uma pessoa amada é difícil e prejudicaria a rotina do trabalho. E tanto a lei quanto os empregadores, pautados pelo bom senso, têm essa compreensão. Lembrando que a licença óbito prevista na CLT não se estende a tios, sobrinhos, sogros, por exemplo. Não garante os dias de ausência sem prejuízo do salário. Mas isso é algo que também pode ser resolvido por convenções ou acordos coletivos de trabalho. Lembrando que a legislação refere-se a dias consecutivos e não úteis. Até porque, como falado aqui, superar a perda de uma pessoa amada é difícil e prejudicaria a rotina de trabalho. Por exemplo, se a morte ocorrer numa sexta, sábado, domingo ou feriado, contarão como os dias da licença óbito e o empregado não poderá faltar na segunda, por exemplo, sem que desconte do seu salário. Mas lembrando novamente que a situação poderá mudar com convenções ou acordos coletivos de trabalho. E se o empregador perceber que o funcionário ainda não está bem, que os 2 dias não foram suficientes para a recuperação emocional, afinal, quase nunca são, o funcionário poderá negociar diretamente com o empregador, descontando das férias ou, caso não aceite, trabalhar horas extras além da jornada, respeitando, claro, o limite legal de 2 horas por dia. Talvez um dos pontos que fez a série WandaVision ganhar bastante repercussão seja a sua temática do luto. Ainda mais no momento que a gente vive o maior caos de saúde pública dos últimos tempos, onde muitos estão vivendo o luto em conjunto. Não é fácil lidar com o fim da nossa própria existência, ou de alguém que amamos. A morte sempre foi uma mácula em praticamente todas as civilizações. É fato.
não há escapatória. Ou talvez a melhor forma de escapar seja viver o instante. Cada momento da vida é uma oportunidade única para ser feliz e aproveitar cada segundo com quem amamos. Até porque no fim, não importa quanto tempo vivemos, mas a intensidade do que vivemos. E se você também é uma pessoa que perdeu alguém próximo e não está conseguindo superar a dor, saiba que é dever do Estado fornecer o tratamento necessário para o que ficou. Um enlutado desprovido dos recursos para adquirir o tratamento. Cuidar da saúde mental também é importante, e eu vou deixar o link aqui na descrição, caso seja do seu interesse ou de algum conhecido para buscar esse tipo de tratamento. Meu nome é Fernando e se você quiser entender melhor sobre Liga da Justiça Snyder Cut ou representatividade feminina de Mulher Maravilha, é só clicar aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.